mas o etanol nunca é, assim, o melhor formato, né? E que a longo prazo, com carros com injeção direta e tal, não é um combustível que ele consegue preservar tanto o motor como a gasolina, né? Os preços de combustível, né? Naquela época teve ali uma situação que estava bem cara a gasolina, né? Mas os preços de combustível ainda eram muito mais atrativos globalmente até do que hoje, né? Hoje teve o etanol também, né? Que é uma situação... O etanol é um tema delicado, né? Porque faz tempo que a gente escuta falar de etanol, né? Sim. Se não me engano é de 75, né? Que teve uma política aí que colocou mesmo etanol para... E o etanol, falaram muito de pró-álcool, falaram muito de carros puramente etanol. Teve, né, Opala totalmente etanol, né? Até meu avô teve um, né, concessionário. Nossa, eu lembro dos meus familiares também com carro a álcool, que era um desespero nos dias de frio. O carro não pegava nem a pá. Nessa fase eu já tinha acho que uns 15 anos meu avô tinha um Opala a etanol, e eu não me lembro, mas ele acho que borrifava combustível ali no motor mesmo, né? No carburador, para conseguir no dia frio dar a partida, né? Porque eu sou de Curitiba. Imagina aí. Curitiba tem dia frio, né? Mas assim, o etanol, eu vejo o etanol o seguinte: o etanol, na minha opinião, é uma solução legal, é um combustível bacana, mas ele é um combustível que ele viu muitas complexidades nesse meio tempo, né? Primeiro, quando fala em preço, o etanol ele é interessante para quem está produzindo se você conseguir ter um retorno financeiro bom. Uhum. Então, assim, sempre que valeu mais a pena exportar, né, o etanol como combustível foi deixado de lado, né? Pelo menos numa matéria de preços mais competitivos. Aí, na sequência, a gente viu carros flex, que é um movimento legal. Você tem carros que rodam com gasolina, etanol. Há quem diga, né, que o carro flex ele consegue aproveitar menos a gasolina, né? O que de fato acontece. Mas a gente não vê um mercado de pessoas que usam o etanol na maioria do tempo, né? Hoje, os estudos indicam que no Brasil, dos carros flex, cerca de 70% roda com etanol. Etanol não, cerca de 70% roda com gasolina, ou 30% com etanol. Então, ainda é um número muito distante, por quê? Porque as pessoas não usam o etanol se ele não for viável, né? Então, é uma equação delicada, né? Eu tive carro flex que, em determinado momento, eu deixei de usar o etanol, porque o carro, ficava um problemão, assim, até para funcionar, tipo, não queimava da forma adequada, e já era, vamos dizer, isso foi 2011, peguei zero, um Corsa E no etanol o carro era pior. Não, péssimo. E na gasolina, redondinho, cara. Então, eu desencanei de ter carro flex também desde essa época. Se você acompanhar quem trabalha justamente com a mecânica, né? Você escuta muito de que os motores são projetados para rodar com gasolina, daí eles encontram um equilíbrio ali de taxa de compressão para poder rodar com etanol, mas o etanol nunca é, assim, o melhor formato, né? E que a longo prazo, com carros com injeção direta e tal, não é um combustível que ele consegue preservar tanto o motor como a gasolina, né? A gente escuta falar de manutenção, então é delicado. Eu acho que o etanol no Brasil ele é uma coisa legal, é um movimento bacana. Você tem um combustível que ele é mais limpo, sim, apesar de que dentro dos centros urbanos você tem ali, né, uma emissão, ele é mais limpo porque ele considera o ciclo dele, né? De quando o etanol foi ali, né, produzido até lá no carro. Mas você tem uma complexidade de preço, você tem uma complexidade de demanda, né? Você tem, imagine, para produzir o etanol, né? Você ter o espaço de fazendas e tudo para produzir o etanol em larga escala. E um dos principais problemas, na minha visão, né, do etanol hoje globalmente, é que você não vai ter um desenvolvimento global de etanol. Não é interessante para a China, maior mercado de carros do mundo, desenvolver o etanol, focar no etanol. Uhum. Por quê? Porque eles não têm esse interesse, né? É quase um negócio local, né? E Europa, mesma coisa. Uhum. Estados Unidos, mesma coisa. Então, como é que a gente fica focado num combustível para o nosso mercado, que, como bem a gente acompanha os números hoje, né? China, 30 milhões de carros vendidos, Estados Unidos, casa de 15, Brasil, 2,5 0 quilômetro. Então, como é que as grandes marcas do mundo vão focar só no etanol para o Brasil? Não, impossível. Vamos deixar claro para a galera que não tem o discernimento, a divisão entre carros elétricos. Coloca tudo no mesmo balaio, Sim. Muitas vezes, né? E aí tem o híbrido, tem o plug-in. Queria deixar claro para a galera.
Então, as categorias, né? Então, a gente tem algumas, né? Uhum. Tem o carro 100% elétrico e o carro híbrido. Eu sempre digo que o carro híbrido, ele, como a própria palavra híbrido já diz, ele é duas coisas. Uhum. Na grande maioria, um carro elétrico com também motor a gasolina, né? São carros que ele tem motor elétrico e motor a gasolina. Mas ele poderia ser outra coisa, poderia ser até um carro diesel com um motor elétrico, mas não é o comum. Então, os híbridos são vários tipos e tem o 100% elétrico junto do carro a hidrogênio. O carro 100% elétrico, a sigla é EV, ou BEV, né? Que é elétrico, né? Carro elétrico. Uhum. Que é um carro que você carrega na tomada, tem bateria, tem motor elétrico. Esse é o carro 100% elétrico, não tem outra solução. O híbrido já tem vários tipos. Tem o híbrido leve, que é o MHEV, que é um híbrido que o motor a gasolina, ele é responsável por grande parte do funcionamento e o elétrico, ele nem traciona as rodas. Como até a Fiat lançou agora, né, os Pulse, o Fastback, é um sistema que dá até 10% de eficiência, mas assim, você não significa que é 10% no total ali da bomba. É um sistema muito simples, é uma bateria pequena, 12 volts, 48 volts. Ajuda na autonomia, né? Ajuda um pouco nas emissões. Ajuda um pouco quando você para pensar quantos Fiat Pulse são vendidos no Brasil. Pô, se todos forem 10% mais eficientes, pensando num trânsito de São Paulo, é um ganho, né? Aí o híbrido do tipo do Corolla, que é o HEV, que esse é um híbrido que até tem há muito tempo já nos Estados Unidos, é o híbrido que aí sim, o motor elétrico vai também tracionar as rodas, ele tem um impacto maior, esse é aquele híbrido para seus 16, 18, 20 km por litro, mas o motor a gasolina ainda é o principal. E nesse tipo de híbrido, a gente tem ali um carro que ele tem uma bateria de um tamanho maior que o híbrido leve, mas muito menor que o híbrido que carrega. Que esse é o híbrido do tipo plug-in. Só voltando antes de falar do que carrega, você não tem o controle sobre vou acionar ou não o motor elétrico. Ele está sempre ali. Ele está 100%. Até alguns carros têm um botão, mas assim, a gente fala num Corolla para 2 km, 3 só de elétrico. Então é um carro que ele na prática ele não funciona só elétrico. Ele é um carro que ele funciona híbrido. Ele entra motor elétrico em algumas situações para economia, entra motor a gasolina para algumas situações, principalmente estrada, porque é um gerador. O motor gasolina carrega a bateria e a regeneração de energia também carrega. E aí o híbrido plug-in, que como você já deve ter visto, né? Ele é a soma de tudo. O híbrido plug-in é aquela soma do 100% elétrico, o EV, né? Com um carro a gasolina. Então você tem bateria de carro elétrico com a tecnologia de um carro a combustão. O que muita gente diz que é a melhor solução, a solução para todo mundo, é o fato do híbrido plug-in ser tudo. Na cidade, você pode carregar ele em casa, no híbrido igual o Corolla não dá, e você roda 50, 70, 100 km no modo elétrico. E aí, na hora de viajar, você tem um motor a gasolina para trabalhar. E esse mesmo híbrido plug-in, hoje, eles também têm modos que o motor a gasolina pode carregar essa bateria, igual no HEV, só que é menos eficiente porque a bateria é muito maior. A bateria de um Corolla é menor, então é mais fácil carregar. E aí, por último, também tem o hidrogênio, que é o FCEV, que na prática, hoje, o desenvolvimento de hidrogênio não significa um carro que vai ter ronco. Hoje o hidrogênio é um carro que 90% dos projetos, existem alguns, mas 90% é um carro que você abastece com hidrogênio em alta pressão para o hidrogênio gerar energia elétrica. Ou seja, é um carro elétrico, mas que o combustível vem do hidrogênio. Sim. E aí ele fica armazenado ali, né, nos tanques, em alta pressão, abastece em alta pressão. E é uma tecnologia que a própria Toyota falou com o Mirai, a BMW tem no X5 a hidrogênio lá fora, e que vem sendo discutida. Lá fora tem sido complexo pelo custo de distribuição, o custo de geração do hidrogênio, Sim. né? Que diferente do carro elétrico, que tomada você tem em casa, né? Sim. Todo mundo tem. O hidrogênio é um pouco mais complexo. E são esses os tipos. Até tem carros aí 100% elétricos, aí voltando lá, que tem um motorzinho para gerar energia, né? Que é tipo um gerador que daí ele só é gerador, mas ainda não é a maioria do nosso mercado. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba tudo sobre carros elétricos, sobre esse universo que vem crescendo tanto, com o especialista Matheus Afonso, do canal Electricar BR. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!